Fala, constitucionalista. Agora nós vamos de fato fechar nosso bloco, ok? Vamos fechar aqui a parte de direitos e garantias fundamentais, que é ali do artigo 5º ao artigo 17º, artigo 17, né? Mas vamos aqui do artigo 1º ao artigo 17, fechamos aqui com louvor. E agora nós vamos fechar falando do partido político. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso material. Vamos falar do artigo 17. E o que diz o artigo 17? Fala sobre os partidos políticos, ok? E qual é a primeira coisa importante aqui do artigo 17? É a própria letra de lei. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Aí eu venho aqui com os preceitos: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, ou de subordinação a estes, prestação de conta à justiça eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. E qual é a parte importante que nós temos que ver? É o seguinte: é livre a criação, é livre a criação, mas o que? Fusão, incorporação e extinção do partido político. Ok? Vou abreviar aqui. Professor, o que é criação? Criação é se eu estiver aqui dentro da lei, criar o meu partido político Alfa Bravo. É livre? É. Posso criar? Posso. Só que já tem um partido político, Charlie, e eu quero fazer a fusão. Olha aí, o que é a fusão? Quem viu Dragon Ball aí? Quem é mais velho e viu Dragon Ball? É isso aí. Eu vou fazer a fusão do partido ABC. Ok? Alfa Bravo Charlie. O que é a incorporação? É eu pegar o partido C e incorporar dentro do partido AB. Ok? Extinção é o que eu vou fazer com ele agora. Vou apagar. E posso fazer aqui a extinção. Isso é livre. Então, cuidado que lá na sua prova, o que ele vai falar? Que tem que ter condição, que não é livre, que tem que passar pela autorização do chefe do Poder Executivo. Vai falar qualquer história. Não. Isso aqui é letra de lei. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Só que é resguardado, só que é resguardado. O que é resguardado? A soberania nacional, a soberania nacional, o regime democrático, o regime democrático, o pluripartidarismo. Nós vamos ver que isso aqui é realmente porque está escrito, mas uma emenda constitucional recente que entrou na Constituição Federal, no meu ponto de vista, mitigou isso aqui. Pluripartidarismo, pluripartidarismo, mas como que eu penso que nada é a mesma coisa, só vou colocar para vocês saberem. Os direitos fundamentais da pessoa humana são os direitos fundamentais da pessoa humana e observando os seguintes preceitos, ok? Então, esses são os requisitos para
criar um partido político. É livre? É, só que tem que estar resguardado o quê no partido político? A soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Eu não posso querer criar um partido político e acabar com todos os demais partidos políticos. Não, porque a Constituição Federal fala do pluripartidarismo, ok? Então, esse ponto é importante para você bater. Quais outros pontos importantes? É isso aqui, ó. E observado os seguintes preceitos. Então, esses são os preceitos a serem o quê? A serem observados. A observar. Ok? Quais são esses preceitos? O primeiro, tem que ter um caráter nacional. Como que eu já vi cobrar em prova? Teve uma prova que os meus alunos fizeram para o Corpo de Bombeiro do Estado de Manaus, que estava assim, caráter regional. Caráter regional. Então, por isso que eu sempre gosto de bater letra de lei. Porque eu gosto de bater a letra de lei, a lei seca. Porque o que vai fazer você passar na prova é a lei seca. Para depois se aprofundar no que o STF, o STJ, doutrina, para depois se aprofundar, não importa. Primeiro, para eu me aprofundar, eu tenho que saber a letra de lei seca. Se eu não souber a letra de lei seca, por que eu vou falar de corrente majoritária e minoritária? Então é caráter nacional. Cuidado que ele pode fazer isso. Proibição de recursos financeiros, ok? De recursos financeiros. Aqui você sabe que é proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, ok? Vou deixar ali abreviado. Tem que ter a prestação, olha aí, ó, a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Ok? Então tem que observar isso. Tem que ter a prestação de contas à Justiça Eleitoral. E eu tenho que estar com funcionamento parlamentar de acordo da lei. Então tem que ter o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Então, esses são os primeiros pontos a serem observados, ok? Esses são os primeiros pontos a serem observados. Quando nós falamos de partidos políticos, uma das coisas que é importante nós sabermos é sobre a natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica de um partido político, ok? Qual é a natureza jurídica de um partido político? Então vocês vão ver agora que a natureza jurídica ela é pública ou ela é privada. E aí? E aí, constitucionalista, o que você acha? A natureza jurídica é pública ou ela é privada? Vocês vão ver que a natureza jurídica é privada, ok? A natureza jurídica é privada. Professor, aonde isso? Isso está lá no parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil. Se é na forma da lei civil, olha aqui, ó. Se é na forma da lei civil, se é na forma da lei civil, então eu só posso ter a natureza jurídica o quê? De direito privado. Esse é o primeiro ponto importante. E o que os partidos políticos têm? O que um partido político tem que ter? O que é assegurado ali a um partido político? Vamos ver agora. Partido
político tem as seguintes tem os seguintes direitos. Primeiro, autonomia. O partido político tem autonomia, ok? Mas o que um partido político tem? Ele tem o regime de suas coligações majoritária. Então, ele tem o regime de coligações majoritárias, ok? Então, grave esse majoritárias, porque depois nós vamos bater nele. É vedado, olha só, aqui, ó, é vedada nas eleições proporcionais. É vedada nas eleições proporcionais. Mas o que nós podemos ver aqui? Não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em ambiente nacional, estadual, distrital ou municipal, pois antigamente tinha essa obrigatoriedade. Se lá no âmbito federal eu fiz uma aliança, em todos os demais âmbitos deveria ter sido feita a mesma aliança. Hoje não. Hoje não tem essa obrigatoriedade. Vamos colocar aqui para nós sabermos. Não há obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas em âmbito o quê? Nacional. Ok? Estadual. Distrital ou municipal. Então, grave isso, que isso é importante, porque é uma novidade, ok? Esses pontos, eles são batidos na Emenda Constitucional 97. Essa Emenda Constitucional 97 trouxe essas mudanças. É uma Emenda Constitucional do ano de 2017, beleza? Antigamente tinha essa vinculação, hoje não. E esses regimes de coligações, né, um partido fazer essa coligação com o outro, é somente nas eleições majoritária. Então, olha aqui, ó. Majoritária. Talvez você não sabe que são as eleições majoritárias, mas seria para presidente, ok? 50% do voto mais um. Governador, prefeito, senador. Todos os demais, deputados, vereadores, os demais, estariam aqui na proporcional, ok? Proporcionais. Quem eu vejo aqui? Deputados e os vereadores. Ok, pessoal? Então, olha só. Majoritário. O que é essa coligação majoritária? É somente nesse âmbito aqui. Presidente, governador, prefeito e senador. Como que isso aqui é feito? É só lembrar disso aqui, ó. 50%. Quais são as eleições majoritárias? 50% mais 1. Então, se você pegar a totalidade de votos, eu tive 100 votos. Se a pessoa teve 50% dos votos, que é 50, mais 1, ou seja, de 100 votos, se a pessoa teve 51 votos, ela ganha em primeiro turno, ok? Ela ganha em primeiro turno, porque o tipo de eleição dela é o quê? Majoritária, 50% mais 1.
Proporcional já é diferente, ok? Proporcional, ela vai levar outras pessoas com ela, votos, vão levar outras pessoas. Isso que muitas pessoas acabam não entendendo. Caraca, mas o cara teve tantos votos e teve segundo turno. Tem que pegar a totalidade de 50% mais um, ok? Pode ser feita a coligação só em fatos de majoritária, eleições majoritárias. É vedada nas eleições proporcionais, ok? Nós também temos o direito de antena. Nós também temos o que a doutrina chama de direito de antena. Mas antes, vamos ler o parágrafo primeiro. Vamos voltar aqui e ler o parágrafo primeiro. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação, antigamente tinha, entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Ok? Sobre o parágrafo 2º, nós já vimos, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele vai começar a ter essa eficácia de partido político, ele vai ter essa personalidade, depois de adquirir a personalidade jurídica, ele só vai contar como partido político se registrar o estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. O que ele vai querer fazer aqui? Ele vai querer tirar o Tribunal Superior Eleitoral. Vai falar o Tribunal Eleitoral. Não, ele tem que registrar no Tribunal Superior Eleitoral, ok? E agora nós vamos para o parágrafo 3º, que é esse direito de antena. E o que diz o parágrafo 3º? Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, se eu tenho, aqui é só uma opinião, sabem que talvez seja a primeira vez que eu estou fazendo isso. Se eu tenho como princípio o pluripartidarismo, e nós já estudamos isso lá no inciso 1º da Constituição Federal. Vocês se lembram do sócio de pluralidade política, que o pluripartidarismo entra aí. Se eu tenho pluripartidarismo, vários partidos políticos, pode ter vários partidos políticos, como que eu faço isso? Pense agora num partido pequeno. Será que ele vai conseguir preencher esse requisito? O partido pequeno não vai conseguir. Então, o partido grande, ele vai continuar sendo grande, e o partido pequeno vai perder muita força, ok? Então, direito de antena. É o que ele fala isso aqui? É o recursos do fundo partidário. É só o recurso do fundo partidário? Não. E o acesso gratuito ao rádio e à TV, ok? Para ele ter isso aqui, a doutrina chama isso aqui de quê? De limitação, é uma limitação, a doutrina chama de cláusula de barreira. Cláusula de barreira, ok?
Qual é essa cláusula de barreira? É justamente aqueles requisitos. Ele tem que obter na eleição para a Câmara dos Deputados 3%, 3% dos votos válidos. 2 votos válidos. Você acha que isso aqui é mole? Ter 3% dos votos válidos? Distribuído em pelo menos um terço da unidade da federação, ok? Unidade da federação. Com um mínimo de 2% dos votos válidos de cada uma delas, ok? Dos votos válidos de cada uma delas. Então, olha só, isso aqui é muito importante. Começou lá no ano de 2017 para as próximas eleições, indo até o final sendo no ano, só vai concluir essa porcentagem no ano de 2026, salvo o melhor juízo. Tem que entrar na emenda constitucional, mas a tua prova ela já vai cobrar o que está na letra de lei. Mas isso aqui foi um processo para os partidos políticos irem se acostumando, ok? Isso começou aonde? Lá em 2018, aí era 1,5% dos votos válidos, distribuído em pelo menos um terço, com 1% dos votos válidos em cada uma delas. E a quantidade de deputados era pelo menos 9 deputados. Já na legislatura do ano de 2022, foram que 2% dos votos válidos, distribuído em pelo menos um terço da unidade da federação, esse terço não muda, com um mínimo de 1% dos votos válidos. Ou 11, eleger 11 deputados, distribuído em pelo menos um terço da unidade da federação. E, por fim, na legislatura seguinte, que é a de 2026, que é a última, ok? Aí é o que nós vemos o quê? 2,5% dos votos válidos, distribuído em um terço da unidade da federação, com um mínimo de 1,5% dos votos válidos. E a quantidade de deputados seriam 13, ok? Ou seja, na eleição de 2030, é exatamente como nós estamos vendo agora. É o que a Constituição já traz na sua cláusula de barreira, ok? É o que a Constituição já traz na sua cláusula de barreira. 3% dos votos válidos, um terço da unidade da federação e 2% dos votos válidos, ok? Então, olha só. Pessoal. Como que ele vai cobrar na sua prova? Letra de lei. Letra de lei é isso aí. Essa cláusula que você está vendo, ok? Sendo que, se a tua prova cobra algo a mais, se o concurso que você está fazendo cobra algo a mais, dê uma olhada na emenda constitucional 97, ok? De 2017. Lá ela vai explicar isso melhor. Ela vai falar essa progressão que eu li para vocês, ok? Então, se o teu concurso requer, faça essa leitura e grave. Mas para a maioria dos concursos, é essa cláusula aqui que você tem que gravar. 3% dos votos válidos, um terço da unidade da federação e 2% dos votos válidos. Ou, a sua prova pode botar E. Ou ela tem que eleger quanto? 15 deputados federais. Ou ela tem que eleger 15 deputados federais, distribuído em pelo menos um terço da unidade de federação, ok? Então, para que um partido político tenha acesso aos recursos do fundo partidário e ao rádio e à TV, ele tem que preencher esse requisito, ok? Ele é alternativamente, ele não é acumulativamente.
Ou seja, é ou. Então a sua prova pode tirar o ou e colocar o e. 3% dos votos válidos, 1/3 da unidade da federação, 2% dos votos válidos em cada uma delas e eleger. Tá errado, não é e, é ou. Pode ser tanto um quanto outro, ok? Então, cara, isso é muito importante. Grava esses pontos aqui, que eles são importantes demais. E por fim, para nós fecharmos esse bloco, vamos ler o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, ok? É vedado a utilização de organização paramilitar. Quase que não sai. Ao eleito por partido que não preencheu os requisitos previstos no parágrafo 3º, que é o que nós vimos aqui agora, deste artigo, é assegurado mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que o tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fim de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. O que ela quer dizer? Você foi eleito pelo partido Alfa Bravo, sendo que o partido Alfa Bravo não alcançou nem esse requisito e nem esse requisito. Então, sem você perder o teu mandato, você pode sair do partido Alfa Bravo e vir para o partido Charlie, que alcançou, ok, esses requisitos. Então, parágrafo 5º é isso. É por isso que eu trouxe para vocês que o pluripartidarismo ficou pouco difícil de visualizar após essa emenda constitucional do ano de 2017, ok? Mas isso aqui é política, e política você sabe que é complicado. Vamos olhar os pontos importantes? Vamos, professor, vamos fazer o que nós sempre fazemos? Vamos marcar, é bom que a gente vê se aprendeu? Então nós estamos falando agora do partido político. Nós vimos que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de qualquer partido político. Mas para você criar um partido político, você tem que observar o quê? A soberania nacional, regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Nós também temos uns preceitos a serem observados. Quais são? O partido político tem um caráter nacional, não regional. Tem a proibição de recursos financeiros, você sabe lá, são do estrangeiro, ok? Tem a prestação de contas à Justiça Eleitoral, você tem que fazer a prestação de contas à Justiça Eleitoral após você adquirir a personalidade jurídica, e tem um funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Você tem que estar em pleno funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Nós vimos sobre a sua natureza jurídica. Eu perguntei para vocês se era pública ou privada. Ela é privada. Por quê? Porque é de acordo com a lei civil, conforme a lei civil. Partido político, ele tem o quê? Autonomia, ele tem um regime de coligação majoritária, isso aqui é o parágrafo 1º, sendo vedada nas eleições proporcionais. Expliquei para vocês o que seria majoritária e a proporcionais, ainda coloquei os nomes aqui. Não há obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então, se eu fiz uma coligação municipal, não importa, não precisa fazer na distrital, na estadual, na federal, não precisa. Não tem mais essa obrigatoriedade de vinculação que tinha antigamente, ok? E, por fim, nós batemos o parágrafo 3º, que é o direito de antena. Falei para vocês, aqueles que quiserem dar uma aprofundada maior, leem a emenda constitucional 97 de 2017. Para você hoje ter acesso aos recursos do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à TV, você tem essa limitação, que ela é chamada de cláusula de barreira. Qual é essa cláusula de barreira? 3% dos votos válidos,
1/3 da unidade da federação e 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, não é eleger 15 deputados federais, sendo distribuído em pelo menos 1/3 da unidade da federação. Ok? Aqui, querido concurseiro, nós fechamos a nossa primeira parte do curso de Direito Constitucional do Básico Avançado. Corta para mim. Aqui, nós fechamos essa primeira parte, uma primeira parte cansativa, bastante aulas. Chegou aqui até agora. É porque você já estudou muito, você já adquiriu uma bagagem muito grande. E o próximo bloco que nós vamos ver agora é um bloco de exercícios, ok? Bloco de exercícios. É muito importante que vejamos exercícios sobre os assuntos que nós já batemos, exercícios sobre o assunto que nós já vimos, ok? Então, até o próximo bloco, querido concurseiro.